Você nasceu assim ou sofreu um acidente? Só você nasceu assim na sua família? Nossa, você é muito lindo pra ser deficiente. Que pena você ser contratado só para cumprir uma cota. Vou até fingir demência. Você nem é tão deficiente assim. Mas e seus filhos? Vão vir com o mesmo problema que você? Nossa, parece um retardado. Ai, acho difícil alguém ser feliz sendo deficiente. Seu problema tem cura. Nossa, e eu aqui reclamando da vida. Parece que você tem retardo mental. Caramba, você é tão esperto. Nem parece autista. Parece um mongol. Nossa, nem parece que ela é surda. Ah, mas ele é normal ou tem alguma deficiência? Já parou para pensar nos desafios encontrados no momento de ingressar no mercado de trabalho? Falta de experiência profissional? Dificuldade para elaborar um currículo? Vergonha ou timidez ao bater a porta de uma empresa? Postura no momento de uma entrevista? Conflitos de gerações? Inexperiência com network? Ou até mesmo a escolha da profissão? Para muitos, esse ingresso ou até mesmo retorno para a atividade profissional se torna extremamente difícil se acompanhados de uma sobrecarga emocional, como transtornos de ansiedade e depressão, baixa autoestima, falta de apoio ou estrutura familiar e social, além da preocupante defasagem da educação durante o ensino médio. Todos esses desafios são enfrentados diariamente por jovens e adultos que lutam por uma oportunidade de alcançar não só a formação e realização profissional, mas também a independência e estabilidade financeira. Agora, imaginem comigo uma pessoa com deficiência ou um neurodivergente dentro deste contexto. É, no mínimo, desafiador. No Brasil, existem cerca de 18 milhões de pessoas com deficiência, o que representa cerca de 8,9% da população brasileira. Pesquisas apontam que 7 em cada 10 pessoas com algum tipo de deficiência não estavam inseridas no mercado de trabalho em 2022. Nem mesmo o alto nível de instrução garante a mesma acessibilidade às vagas disponíveis na área profissional. E nem as mesmas remunerações, já que PCDs recebem em média de 31% a menos que pessoas sem deficiência. Essa discrepância só não é maior graças à lei de cotas e ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, que garantem os direitos e deveres dessas pessoas. Este é o curta-metragem PCD, Porto com Diversidade. Um projeto desenvolvido pelos alunos do primeiro ciclo do segundo semestre do curso de Gestão Portuária 2023, noturno da FATEC Rubens Lara, voltado para o ingresso e inclusão das pessoas com deficiências e transtornos do neurodesenvolvimento no mercado de trabalho logístico portuário. O que diz a lei? Meu nome é Gleice, eu sou advogada e atualmente estou como presidente da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência lá no AB Guarujá. Eu escolhi atuar nessa área porque quando a minha filha tinha 1 ano e meio, mais ou menos, ela foi laudada como surda e de lá para cá eu percebi como é difícil a vida das pessoas com deficiência. Com isso, eu acabei indo para essa área de direito das pessoas com deficiência. Bom, meu nome é Daniela, eu sou formada em serviço social, com pós-graduação em gestão de pessoas, e especialização em inclusão e diversidade e direitos humanos. Atualmente trabalho com sustentabilidade, como supervisora de sustentabilidade, atuando também, entre outros temas, com inclusão e diversidade. Historicamente, a pessoa com deficiência, ela foi sempre vista como incapaz para a sociedade, sempre vivendo à margem, excluída e hostilizada. Com a Constituição Federal, em 1988, algumas coisas começaram a mudar, né? A gente começou a ter ali o princípio da igualdade, não discriminação, mas, apesar disso, a gente ainda enfrentava dificuldades. Aí veio a Lei de Cotas, em 1991. Que garantia ali um direito, mas ainda não foi de forma efetiva. E aí veio o Estatuto das Pessoas com Deficiência, em 2015, que trouxe diversos direitos, principalmente no mercado de trabalho, mas ainda assim é como se a gente estivesse em 1988. A gente tem a garantia de direitos, a gente tem a cota, a gente tem a contratação, mas a gente não tem acessibilidade, a gente não tem o respeito, muita gente ainda sofre bullying no ambiente de trabalho, sofre assédio moral, é desrespeitada. Então, na minha visão, eu não consigo ter uma visão no pós da lei, porque é como se a gente ainda estivesse no mesmo lugar. A gente caminha e fica andando em círculos, porque a gente ainda não tem uma visão inclusiva de fato das pessoas com deficiência. Eu estou como presidente da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência no Guarujá,
É uma comissão recém-criada e a gente tem como objetivo prestar um apoio à população, servindo como base para denúncias ou para dar orientações. A gente tem um projeto de passar nas entidades que trabalham com pessoas com deficiência para apresentar a comissão e falar sobre seus direitos e explicar como eles podem cobrar que esses direitos sejam cumpridos ali conforme a lei determina. Eu entendo hoje que precisa ser feito muito mais do que apenas atingir a cota. Hoje, atingir a cota, ela não é mais, ou não deveria ser, né, mas a medida que as empresas adotam para falar de inclusão. Isso é o mínimo. Trajetórias. O meu nome é Raina, eu tenho 24 anos, eu sou PCD e reconhecida desde que eu tinha 15 anos. Eu sempre tive óculos quando eu era mais nova, durante a minha infância, só que eu não sabia que eu era cega de um olho. O olho meu, ele é totalmente, como a gente pode dizer, morto, porque ele não tem visão, ele só tem luz. Com 15 anos, quando eu tinha mais visão das coisas, tinha mais entendimento, e passei pela doutora, e aí eu falei pra ela que eu não estava enxergando quando ela tampou meu olho bom. E aí foi então que a gente começou uma sala, comecei a ir em vários especialistas, e aí a gente não conseguia entender o que estava acontecendo. E aí depois, quando a gente chegou na última doutora, ela identificou que eu tinha cegueira por ambliopia, que é quando uma criança dos 0 a 7 anos ela nasce e ela tem que desenvolver a sua visão. Só que dos 0 a 7 anos eu não tive o desenvolvimento da visão do olho direito e acabei não sendo identificada a tempo na época. E eu acabei crescendo sem ter essa visão e não percebia. E isso impactou em problemas de ambulação, em problemas de olhar na escola direito as coisas, eu não tinha muita atenção. Eu tinha que sempre ficar de olho no caderno, de olho na lousa. Eu não tinha uma adaptação porque eu não sabia e tinha dificuldade. Meu nome é Carolina Gomes, Henriques Gomes da Silva. Tenho 44 anos, sou casada e sou psicopedagoga. Comecei aí a minha trajetória profissional, fiz magistério, né? Depois fui fazer pedagogia, psicopedagogia, e aí fui dar aulas. Saí das salas de aula das crianças e aí fui para empresa mesmo, empresas totalmente voltadas aí para a área de recursos humanos, de contratação. E aí, do RH eu nunca mais saí. Daí eu fui para a empresa de transportes, no setor de RH, né, a parte de contratação, a parte toda que envolve recursos humanos. Primeiro eu tive Covid, do Covid eu tive umas sequelas muito graves e depois dessas sequelas que eu tive, veio os 2 AVCs há um ano, né, e um AVC hemorrágico, que me deixou com a mobilidade reduzida, e o AVC isquêmico que me tirou a visão total. Eu me vi naquela situação, falei assim, peraí, eu sei como lidar, eu estou viva, né? As próprias pessoas que eu contratei na empresa, os PCDs, começaram a me ajudar como que eu ia lidar com essa nova Carol, a Carol melhorada, com mais paciência, só que mais determinada, com mais foco. PCDs no mercado de trabalho. Carla Vieira Luciana, hoje estou como gerente de recursos humanos SSMR Facilis na empresa Anitta Alimentos. Eu sou psicóloga de formação, tenho pós-graduação na área de gestão de pessoas, sou coach profissional também, atuo bastante com esse tipo de ferramenta para desenvolvimento. Sempre atuei em recursos humanos e é o que eu sei fazer e o que eu amo fazer. Falando de processo seletivo, nós temos que olhar quem nós estamos recebendo. Isso não só para as pessoas com deficiência, para todo e qualquer candidato. A gente contrata pessoas não para fazer parte da cota, não porque tem a exigência da cota, e sim porque a gente acredita nas competências daquela pessoa. A contratação é do profissional e não da deficiência. Eu acho que esse é um grande recado que tem que ficar para as empresas. Muitas das pessoas neurodivergentes nem sabem que são neurodivergentes. Então, eu vou te dizer que já existe uma inclusão aí, ainda que invisível, né? Eu disse que eu só espero que não seja pior, que é o seguinte: a partir do momento que as pessoas começam a ser diagnosticadas, que as empresas comecem a segregar, né? Porque a pessoa com neurodivergência, principalmente quando a gente fala de TDAH, né, de TEA, elas têm total capacidade de atuação, tanto na operação
quanto na administração de uma organização, né? Haja visto que elas já fazem isso, né? A única diferença, talvez eu citaria, que são os processos, tanto de recrutamento, né, quanto também os processos quando a gente fala de desenvolvimento. Porque, obviamente, somos todos diferentes, né? Cada um de nós tem uma particularidade, tem uma necessidade específica. Todos, os neurotípicos e os neurodivergentes. Então, obviamente, talvez tenha que se adaptar. A única questão que também talvez eu refira nisso tudo é que, principalmente numa operação, por exemplo, imagine uma operação levando em consideração que a pessoa precise de uma carteira de habilitação específica, ou que ela precise de um curso específico, muitas vezes esse processo a pessoa nem passa por esse processo, porque ela tem uma necessidade específica e não consegue ser atendida até por conta da legislação, né? Então, imagine, vou aqui falar, alguém talvez com um transtorno do espectro autista, né, com um nível de suporte 2 ou 3, que talvez não consiga uma habilitação, um curso específico que seja exigido para que ela atue dentro de uma organização, por exemplo. Mas, quando a gente fala de operação, a gente está falando de uma operação ampla, né? Quer dizer, quantos cargos existem dentro de uma operação de uma grande empresa? Então, eu entendo que tem total capacidade e, em alguns casos, a capacidade de foco, concentração, é grande. Então, eu não vejo o menor problema, né, haja visto que isso já acontece, só que de uma maneira invisível, porque muitos são subdiagnosticados ou não têm um diagnóstico, um laudo fechado. Então, eu entendo que é totalmente possível. Falando das oportunidades voltadas para a área portuária, especificamente, a gente tem que ter um investimento um pouco maior, um cuidado um pouco maior. Então, trabalhar em áreas abertas, em áreas que têm desníveis, em áreas que tem uma questão até de ruídos muito fortes, isso acaba impactando na produtividade, na adaptação de pessoas com deficiência. Então, existe sim um grande desafio ainda na área operacional do porto. Na área administrativa, se a gente for olhar em outras cadeiras que também compõem as empresas portuárias, aí é mais tranquilo. Mas quando a gente fala especificamente das áreas operacionais, aí sim a gente ainda tem um desafio a ser superado. O que levaram elas a lutarem por esta causa? Eu me chamo Márcia, eu sou mais conhecida como Márcia Karfer, né? Há 11 anos eu atuo na área de educação, mas já trabalhei em várias outras empresas. Comecei minha carreira, assim, profissional com os 14 anos de idade, como jovem aprendiz, né? Como muitos. Fui avistada por um olheiro. Esse olheiro, ele tinha um filho deficiente auditivo. No dia do check-out, né, dessa viagem internacional que ele fez, ele desceu no terminal de passageiros aqui de Santos e não tinha ninguém para fazer a interpretação em Libras para o filho dele. Eu tenho uma irmã que é deficiente auditiva, né? A Ana Paula. A Paula, ela não nasceu deficiente, ela ficou, né, vítima de sarampo. Então, com 1 ano e 8 meses, ela perdeu a audição. Desde o nascimento, assim, o crescimento, o desenvolvimento da minha irmã, eu fui os ouvidos e a fala da minha irmã. Meu pai, na velhice, por conta da diabetes, dormiu me vendo. E ele acordou cego. E até o último dia de vida do meu pai, eu tive que conhecer meu pai de outro jeito e fazer com que ele tivesse a aceitação, porque ele não nasceu cego, né? Então, assim, ter aceitação sobre algo que ele não podia mudar mais. Toda e qualquer causa tem que estar associada a um amor. Então, ou algo que te move, algo que você já viva, né? E a luta. Uma palavra bem forte, porque a luta está associada ao enfrentamento. Então, é todo dia um enfrentamento. Então, a luta, ela traz várias sensações desprazerosas, justamente porque você precisa lutar, né? Você precisa enfrentar, você precisa provar. É um enfrentamento diário, falar sobre deficiência, né? E quando você traz, assim,
Quais foram as causas, né, que me levaram a causa principal foi minha irmã. Eu comecei com 13 pessoas, né? Hoje nós somos em 5. Comecei com 13, hoje nós somos em 5. E o Instituto roda porque eu não desisti do Instituto. Muita coisa eu faço sozinha mesmo, então eu tento conciliar a coordenação da ETEC, as minhas aulas da noite, o consultório com essas 80 crianças, o Instituto, o meu curso, porque eu estou no meio de um curso de psicologia, né? E a minha especialização vai ser para psicologia jurídica. E jurídica por quê? Porque dentro dos meus atendimentos, de 10 crianças que eu tenho, 9 foram abandonadas pelo pai. E quando ele descobre a deficiência, ele abandona a mãe e abandona a criança. Ontem mesmo atendi um menino que ele falou assim para mim: doutora, o meu pai falou que não me ama mais. Aí eu falei assim para ele: e tá tudo bem? Seu pai não ama, mas outras pessoas amam, né? Então, assim, de um pai chegar e falar para uma criança que tem deficiência, de que não tem amor por ela, né? E deixar essa criança, além da deficiência, frágil emocionalmente. Então, você acaba aqui tratando outras coisas. Então, além do transtorno que eu trato, eu preciso também tratar a fragilidade emocional causada por quem? Causada por aquele que deveria cuidar. O mundo é diverso, né? A sociedade é diversa. A organização, ela precisa representar essa diversidade, né? Há que se ter mulheres, homens, né? Há que se ter pessoas brancas, pretas, pardas. A gente precisa ter esse nicho de diversidade dentro de cada uma das organizações. Ela precisa representar a sociedade. O que é uma organização se não é a representação dessa sociedade? E a sociedade é diversa. Então, é mais simples do que a gente pode imaginar. É fazer as perguntas certas, não adaptar as pessoas às vagas, mas adaptar a realização das atividades às necessidades das pessoas. A pessoa vem antes. Então, acho que se a gente tiver em mente essa tríade, né? Existe a tarefa, a pessoa e como essa pessoa, ou quais as ferramentas essa pessoa necessita para desenvolver aquela tarefa, eu acho que começa a ficar simples da gente pensar na inclusão e diversidade dentro das organizações, né? A gente para de ficar fantasiando, né? Fantasiando que nossa, vamos criar amanhã uma grande política e depois de amanhã a gente já está com todo mundo aqui dentro, trabalhando, incluído, feliz, né? Parar com esse conceito e já que a gente às vezes não atinge o ótimo, né? A gente começar pensando no que é bom, no bom, né? Começa a repensar os processos seletivos, as ferramentas, né? De onde você divulga a sua vaga, começar a pensar um pouco em como, né? Uma pessoa que vai atender uma determinada atividade, em quais seriam as ferramentas necessárias, se ela for cega, se ela for surda, se ela for uma pessoa com deficiência intelectual, se ela for uma pessoa neurodivergente. Assim, pensar nessas estratégias eu acho que vai ajudar e muito a gente chegar onde a gente precisa, né? E onde a gente precisa é que as organizações representem a parte da sociedade diversa como nós temos, né? Que as pessoas possam ter acesso, né, a esse direito básico que é o trabalho e a renda.